Olá, amante do terror. Aqui no canal eu já falei de muitas criaturas do Lovecraft. Alguns exemplos delas, as que eu melhor me lembro assim, é o Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Azathoth, etc. Só que, quando se fala sobre criaturas como essa, você geralmente pensa o seguinte: mas essas informações não deveriam ser tecnicamente desconhecidas? Bom, sim. Mas e se eu te contasse que existe um livro que condensa todas essas informações? Só que, apesar de condensar todas essas informações, ele é estritamente proibido. Não por necessariamente conter informações que podem destruir o mundo, mas é porque ele é muito perigoso de ler. Você já ouviu falar do Necronomicon? Assim, se você acompanha as histórias do Lovecraft, já viu várias, com certeza você já deve ter se deparado com esse nome alguma vez na sua vida. Se você assiste esse canal também há um tempo já, você com certeza já ouviu falar desse nome. Existem um monte de histórias de Lovecraft que falam sobre o Necronomicon, seja do próprio livro ou sobre quem escreveu ele, mas nunca detalham muito sobre ele, não porque ninguém quer saber, é porque ninguém pode. O Necronomicon, ele é dito como muito antigo. O papo dele ter sido escrito 730 a.C. por um homem chamado Abdul al-Hazred, que também eventualmente foi conhecido como o Árabe Louco. Já já eu vou falar mais sobre isso. E mesmo tendo sido escrito em 730 a.C., ele já continha muitas informações, e eu acho, puramente da minha cabeça assim, que ele foi sendo atualizado com o tempo. Até porque os tempos mudam, né? E as informações elas vão chegando. Mas apesar de ser atualizado com o tempo, não é qualquer um que pode ler, muito menos escrever no livro. É só um grupo seleto de pessoas que consegue ler as informações sem enlouquecer de vez. E eu vou explicar o motivo agora. Bom, antes de falar sobre o Necronomicon em si, eu vou falar um pouco sobre o Abdul al-Hazred. Quem foi ele? Abdul al-Hazred foi um filósofo árabe que nasceu em Sana, lá na Arábia. Ele já visitou muitos lugares, tipo a Babilônia, os poços de Mênfis e os desertos do sul da Arábia. E como eu disse antes, foi ele quem escreveu o Necronomicon. Ele escreveu em 730 a.C. e, curiosidade, antes ele não se chamava Necronomicon, se chamava Al-Azif. E o que é um Al-Azif? Sabe aqueles sons dos animais noturnos, tipo grilos? Então, eles eram considerados como demônios da noite. E o nome Al-Azif se refere justamente a esses barulhos da noite que tem algo a ver com o medo do desconhecido, etc, etc. De acordo com as lendas, o Abdul al-Hazred já teve contato com os grandes antigos e os deuses exteriores, que para aqueles que acompanham as histórias de Lovecraft ou já viram os vídeos desse canal sobre essas histórias, sabe que os Great Old Ones e os Outer Gods são basicamente os seres mais poderosos dos contos Lovecraftianos. Então, por Abdul ter tido contato com esses seres, já dá pra saber que ele não era nada normal. Ele também tinha contato com rituais ocultos e religiosos, que ele também utilizava para entrar em contato com esses seres. E ele propagava a palavra desses deuses, e por isso ele ficou conhecido como Árabe Louco. E condensando todo esse conhecimento que ele recebeu através dos seres cósmicos, ele colocou todo esse conhecimento dentro do livro e nomeou ele como o Livro dos Mortos, o Necronomicon. Só que, eventualmente, Abdul acabou morrendo, e não de velhice, claro. Por você ter muito contato com o desconhecido e com forças sobrenaturais, você vai morrer de um jeito estranho. E isso aconteceu só uns 8 anos depois que ele escreveu o livro. Em algum lugar específico no deserto árabe, provavelmente em Damasco, que foi o lugar onde o Abdul nasceu, ele acabou sendo atacado por um monstro invisível em plena luz do dia. E detalhe, tiveram várias testemunhas para confirmar que Abdul simplesmente foi morto do nada por alguma coisa invisível. E foi basicamente essa a vida de Abdul. Foi um filósofo que viajou para vários lugares da Arábia, entrou em contato com seres cósmicos, escreveu o livro mais importante em referência ao oculto, ficou conhecido como o Árabe Louco e morreu de um jeito mais louco ainda. Agora que eu falei sobre o
Abdul, vamos falar sobre o Necronomicon em si. Ele é um livro escrito pelo Abdul que guarda todas as informações possíveis. Não só sobre as entidades que a gente conhece, que eu falei antes, e sim tudo envolvendo o sobrenatural do universo de Lovecraft. As informações que contém lá são, por exemplo, sobre as entidades cósmicas, tipo o Nyarlathotep, Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, etc., rituais e feitiços que seriam usados para invocar e controlar essas entidades que eu citei, não todas, mas algumas, e assim conseguindo diversos poderes que elas podem te conceder. Também tem histórias e contos, informações únicas sobre a história do universo, por exemplo, a criação do mundo e também sobre civilizações antigas, da sua ascensão até a sua eventual queda. Também tem informações sobre localizações de artefatos e magias proibidas que absolutamente nenhum humano deveria conhecer. Mas então por que justamente o árabe louco conhecia? Por ele ter tido contato com o desconhecido, ele acabou descobrindo muitas coisas que as entidades revelaram para ele, seja em seus sonhos ou falando diretamente, cara a cara. Falando sobre a aparência do Necronomicon agora, ela é meio incerta, até porque ele é muito antigo e teve muitas cópias. Algumas pessoas dizem que ele teria uma aparência mais mórbida, que a capa seria feita de pele humana e a escrita teria sido feita com sangue humano. E a capa teria um alto relevo com rostos parecendo que estavam saindo diretamente do inferno. Já outros dizem que o livro não teria nada demais na sua aparência, ele teria um estilo medieval, com uma capa de madeira e as folhas seriam amarelas por causa do tempo. Ao longo da história, muitas traduções já foram feitas nesse livro, para muitas línguas, eu não vou saber dizer exatamente quais. E segundo estudiosos, existem 4 versões em latim atualmente, e essas versões teoricamente estariam localizadas em Bibliothèque Nationale, em Paris, na Biblioteca da Universidade Miskatonic, em Arkham, na Widner Library, em Harvard, e na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Mas nem adianta ir lá perguntar, porque eles simplesmente vão falar que esse tal Necronomicon nunca existiu. Se é mentira ou não, você nunca vai saber. Agora, por que ele é tão perigoso e tão proibido? É porque tentar entender o livro não é nem um pouco recomendado, porque tem um motivo para o Abdul ter sido conhecido como árabe louco, porque muitos tentaram compreender os conhecimentos dele e acabaram ficando loucos assim como ele, loucos a ponto de terem que parar em hospícios ou acabarem com as suas próprias vidas. E eu não duvido nada que vários cultos utilizem esse livro para invocar entidades cósmicas, seja para aprender feitiçaria, seja para aprender magias ocultas. Inclusive, é através dele que tem o ritual para invocar o Azathoth, que é simplesmente o ser mais poderoso do universo de Lovecraft. Bom, tirando tudo isso que eu falei, não tem muito mais o que falar sobre o Necronomicon, até porque ele foi criado para ser misterioso e é um livro misterioso. E apesar da gente saber o conteúdo, da gente ter uma ideia, não se sabe exatamente o que tem. As informações específicas do Necronomicon são bem escassas, e as condições da criação dele são meio enevoadas, por dizer assim. O que se sabe é que tem todas as informações que o Abdul coletou quando entrou em contato com esses seres, mas que os humanos ficam loucos ao ler, assim como o Abdul al-Hazred. Mas me diga aí nos comentários, o que você achou? Tentaria a sorte e leria o Necronomicon? Será que a curiosidade iria vencer a razão? E aproveita que você vai descer nos comentários e me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. E lembre-se, o Livro dos Mortos contém toda a informação que você precisa para ter todo o poder que quiser.